Oi, pessoal do YouTube! Gente, que saudade! Não lembro nem como é que faz pra gravar vlog. Como que faz? Esqueci. Gente, eu tô aqui estudando. Tá com o caderninho aqui. E eu tentei colocar vocês no tripé aqui, mas a imagem fica ruim por causa da... Não sei, tem alguma coisa se configurando errado aqui. E aí eu não consegui apoiar vocês pra conversar. Mas bora conversar. Tem muitas coisas pra dizer, pra gente papear, muitas novidades. Mas deixa eu me arrumar aqui minha mesa enquanto a gente vai conversando. Gente, como que faz, né? Eu completei 3 anos de canal em dezembro desse ano, né? Dezembro do ano passado, né? Eu completei 3 anos e eu queria muito ter feito um vlog na época. Mas correria de final de ano, muita coisa acontecendo, acabou que eu não gravei. E aí eu tava aqui estudando, né? Pensando comigo, nossa, tava revendo uns vídeos antigos meus, tava muitas coisas acontecendo, muitas coisas pra conversar, pra falar, sem ser tipo em vídeo, sabe? Eu não queria ter que ficar pensando, raciocinando muito pra gravar vídeo, só queria pegar a câmera e fazer um vídeo conforme era a essência do canal, né? Desde que eu criei, foi assim que começou o canal, né? Eu simplesmente pegava a câmera e falava, né? Só que isso não é tão intencional. Acabou virando uma bagunça, essa é a verdade. O meu canal no YouTube acabou virando uma bagunça, porque como é sobre jornada, né, como sobre a minha vida, então conforme a minha vida foi caminhando, eu fui compartilhando. Só o meu dia a dia, minha rotina, eu fazendo faxina, e teve épocas que... Gente, eu não sei como é que tá o som, porque hoje é quarta-feira, é carnaval, dia 17, e tem um som, né, próximo aqui, janela, próximo onde eu tô, eu não sei se vai interferir muito, eu tô de microfone, mas se tiver, relevem aí. Então depois eu comecei a falar sobre processo de evolução, desafio, né, a gente começou a falar muito sobre isso. Fiz um vídeo sobre mudança de vida, né, que eu falei pra vocês, olha, cansei, eu quero mudar de vida e eu vou compartilhar meu processo com vocês. Ali começou a adquirir um nicho específico, digamos assim, sobre desenvolvimento pessoal. Então aí comecei a ter um norte do que eu ia falar aqui no YouTube, qual que seria meu assunto principal. Mas quando eu comecei, eu simplesmente liguei a câmera e ia conversando, não tinha muito assim, um tema específico, certo? E aí depois eu fiz uma sequência de vídeo com vocês, do desafio Jornada de Evolução Diária, e aí eu resolvi envolver também os assuntos de empreendedorismo, e aí eu comecei a falar sobre criação de conteúdo, fotografia, então foi 30 dias, né, 30 desafios sobre esses temas, né, de criar para transformar. E aí depois, no fim desse desafio, eu tive uma epifania, né? Eu tive algo muito extraordinário que aconteceu que eu não pude mais ignorar, sabe? Eu tinha pedido muito para Deus me dar uma resposta de como que seria, como que fluiria a minha vida a partir dali. Estava um pouco confusa sobre o meu propósito, sobre a minha identidade, qual que era o chamado da vez. Essas 3 áreas da minha vida estavam muito desalinhadas. E nesse processo, desse desafio de 30 dias que eu fiz, no finalzinho, Deus me revelou. E aí eu não consegui mais ignorar. Não tinha como mais ignorar, sabe? Aí tudo mudou aqui dentro de mim. E aí eu pensei várias vezes em desativar o canal, não usar mais, porque já não fazia mais sentido gravar as coisas aqui pra mim e pra vocês. E aí Deus me revelou de novo, dizendo pra mim, ele me deu uma cutucada muito boa, porque é assim, gente, quando a gente vai... Há um perigo quando a gente vai se alinhar essas 3 áreas da nossa vida, sabe? A identidade principalmente. Quando você pratica muito autoconhecimento, você começa a perceber mais sobre você. Se você não tiver discernimento, se você não tiver o Espírito Santo ali te guiando em cada etapa, você se perde muito fácil. E é o que aconteceu comigo. Nesse processo de alinhamento de autoconhecimento, eu me perdi um pouco. Mas logo Deus me resgatou e falou, não, você tá entendendo errado. Peraí, não é assim. Porque eu tinha me autoconhecido, tinha feito uma autoanálise de mim, eu tinha descoberto que eu sou uma pessoa muito introspectiva, reservada, e que ficar aqui à frente das câmeras, mostrando a minha rotina, mostrando a minha casa pra vocês, era algo que não era saudável pra mim, sabe? E aí eu pensei, então vamos acabar com tudo, vamos parar, vamos sumir da internet. Mas Deus revelou pra mim, dizendo que não era bem isso, que o fato de eu ser, sim, introspectiva, reservada e tudo mais, é uma qualidade também. Porque isso me traz a profundidade, isso me traz a sensibilidade, sabe? E Jesus nos ensina, né?
muito sobre ir de pregar o evangelho. E aí eu entrei nessa crise do que como eu ia fazer isso, se eu criaria um novo canal para falar só sobre isso, ou se eu falaria somente no Instagram. Gerou toda essa confusão, eu gravei vídeo sobre isso, falei isso pra vocês. Até então eu fiquei pensando em dar atenção só pro Instagram, porque era mais fácil, pegava ali os stories e falava, mostrava, eu já estava acostumada lá nos stories mesmo, compartilhar meu ritual da manhã, meus devocionais. Então, falei assim, vou ficar só no Instagram, uma conta só e acabou o problema. Porém, o Instagram sempre foi um lugar que me fez muito mal, sabe? Muita comparação, muitos conteúdos que eu acabava consumindo lá que me fazia mal, porque lá não tem muito um filtro, né? Você abriu o Instagram, é muita propaganda de curso, de venda, cada hora uma tática nova, uma estratégia nova, e quem trabalha com empreendedorismo também fica louca com isso. Então é um lugar que não me faz bem, sabe? E aí eu fiquei tentando, forçando a barra a ficar ali. E aí eu fazia propósito de jejum, de dopamina, ficava um tempo sem redes sociais. E aí eu voltava e voltava todo o ciclo de novo. E aí recentemente eu quebrei esse ciclo, sabe? Eu fui lá e falei pra Deus, olha Deus, eu preciso de uma resposta, eu posso fazer isso? Porque eu queria saber se era coisa minha ou da minha carne, né? E aí fiz um propósito de jejum de 7 dias e Deus me confirmou no 7º dia. É incrível, a maioria das vezes Deus só fala comigo no finalzinho. Quando tá quase sortando já, aí vem a resposta. Aí eu senti a confirmação de que realmente não era mais pra eu estar ali, porque ali realmente era o lugar que me faz mal. E aí veio o conflito. Poxa, mas eu quero trabalhar com isso aqui, com criação de conteúdo. Como é que faz pra mim ganhar dinheiro com isso? Porque precisa, né? Estar lá no Instagram é um meio de você vender curso, um meio de você vender algo. Qualquer coisa na vida hoje que você vende, você precisa ter o Instagram, né? E aí veio esse conflito. E eu falei, como é que eu vou fazer, gente? Aí eu peguei, o que eu fiz? Eu paguei minha conta do Instagram pra não ter retorno, porque eu queria encerrar esse ciclo da minha vida. Apaguei, e como eu tinha criado uma conta nova muito recente, né? Acho que foi essa conta nova que eu tenho, acho que tem uns 8 meses. Com esse projeto novo que Deus revelou pra mim, lembra que eu falei pra vocês? Isso eu compartilhei também nos vlogs, tá? Só você voltar aí uns vídeos anteriores. Antes da Jornada 365, já que chego aí. Antes da Jornada 365, eu fiz um vídeo, o nome do título do vídeo, gente, não lembro, Mesmo Propósito Chamado Diferente. Esse eu tenho no vídeo. Inclusive, eu vou deixar aqui no card, aqui pra você... Ou é aqui, não lembro. Pra você ver, caso você tiver interesse, que ali eu me abro pra vocês, eu explico pra vocês o que aconteceu, qual que foi a virada de chave que Deus me deu, né? E aí eu criei essa conta nova e comecei a posicionar essa conta de uma forma mais condizente com o meu chamado da vez, que é o Criar com Alma. Então eu deixei esse nome, né, Criar com Alma. E aí eu peguei e falei assim, então vai ser o seguinte, eu vou ficar somente com essa conta, é uma conta nova, o algoritmo dela tá novo, eu não sigo ninguém lá, então eu vou ficar com ela. E aí eu tentei ficar com ela no meu celular pra fazer um teste pra ver se eu ia conseguir manter o Instagram mesmo com esse algoritmo novo. E aí eu descobri que não, mesmo com o algoritmo novo ainda ficava aparecendo muita coisa pra mim. Aí o que acontece? Eu silenciava, e aí eu descobri que quando você silencia, quando você para de deixar o Instagram te indicar conteúdo, ele faz a mesma coisa que o seu perfil. E como é uma conta nova, eu precisava deixar aberto. Aí o que eu fiz? Eu simplesmente apaguei o Instagram no meu celular e não uso mais. Então, como eu não sigo ninguém, eu não uso mais Instagram. O que eu faço? Eu uso somente no meu computador, como é específico para criação de conteúdo, para o curso que eu estou desenvolvendo, fica muito mais fácil. Eu faço tudo aqui pelo computador, eu não crio stories, né? Porque para criar stories pelo computador é muito mais chatinho. E aí foi isso. Foi isso que aconteceu e tem funcionado muito bem. Já faz acho que uns 30 dias, eu acho que eu fiz isso, por aí. E tem funcionado muito, muito, muito bem. Eu me sinto outra pessoa, me sinto mais leve. E é isso que eu queria compartilhar com vocês, sabe? Às vezes a gente fica presa no passado. Eu tinha muito apego com essa conta, porque eram 9 anos praticamente. 9 anos, eu tinha 9 anos de história dentro daquele Instagram. Toda a minha jornada de empreendedorismo e foi ali que começou, sabe? Eu comecei ali como fotógrafa. E ali foi, a minha jornada inteira tava ali. E aí, como o Instagram não gosta quando você fica nesse negócio de vai e vem, e eu fiz muito isso naquela conta, o engajamento tava péssimo, o algoritmo do Instagram meu tava péssimo, ele não atualizava mais as coisas pra mim. Sabe essas coisas novas que tem no Instagram? Não aparecia pra mim, então minha conta tava muito bugada. E aí eu teve jeito, né? Aquele lugar também, ali naquele ambiente que eu tava, não fazia bem pra mim.
tinha pessoas ali que eu queria tirar e eu ficava com receio de tirar e gerar conflito, sabe? Aí eu falei, não, mas faz pagar todos. Porque não tem mais motivo pra ficar com essa conta. E eu apaguei, me sinto muito mais leve. Gente, depois que eu fiz isso, uma conta só, porque eu tinha que administrar duas, né? Essa conta que eu criei nova, pra divulgar meu curso, e a que eu tava lá presa lá e não consegui sair. E aí eu falei assim, não, gente, se é propósito, se é um propósito alinhado agora, porque antes não tinha nada alinhado, se é um chamado alinhado, se é uma identidade alinhada, tudo novo de novo, sabe? Eu tenho esse negócio também, já conversei com vocês algumas vezes aqui, né? Eu tenho esse negócio de quando eu tô querendo algo novo, é tudo novo. Quero renovar tudo, renovar a casa, renovar tudo. E eu sei que para algumas pessoas não entender muito, né? Tipo, nossa, essas coisas não sossego fácil. Mas quando você começa a praticar o autoconhecimento, gente, vocês não se preocupam mais direito com o que as pessoas pensam de você. Você tem sua identidade tão bem enraizada, tão bem alinhada, principalmente em Cristo, que você já não vai mais ficar preocupando com essas coisinhas, essas mesquinharias, sabe? Ai, o que os outros vão pensar? E essas idas e vindas minhas, não tá nem aí. O que importa é você, sua saúde mental. E aí é isso que importa pra você. É o seu alinhamento com Deus. Eu queria a resposta de Deus, Deus me trouxe, então tá tudo certo. E aí eu quis trazer aqui pra vocês essas conversas que rolaram nesses últimos dias. E eu tô com o estúdio com uma decoração nova, gente. Olha que delícia. Como eu disse pra vocês, tudo novo de novo, né? Cara, essa estante aqui, ela faz parte da minha jornada aqui no YouTube, ó, desde quando eu comecei. No YouTube, né? Como fotógrafa, não, mas no YouTube, desde que eu comecei, eu tenho essa estante. E ela tava me incomodando, a decoração dela. Agora ela tá arrumadinha, ó. Tirei um pouco do excesso de informação que tava ali, né? Porque eu sou uma pessoa muito minimalista agora. Tinha muita coisa da minha era antiga, né? De quando eu era fotógrafa, que ficava ali, me incomodava também. Falei, gente, eu não sou fotógrafa mais. Eu não quero mais essas coisas, me lembrando do passado. Inclusive, hoje eu vou vender minha câmera, vou tirar foto pra vender. Que esse ciclo encerrou definitivamente na minha vida. Então, quando a gente fica muito preso no passado, a gente não vive o presente, a gente não consegue construir o futuro, sabe? Então, desapega. Se você tá acontecendo isso com você, essa mensagem é pra você. Se tem algo aí te prendendo do passado, é hora de desapegar. É hora de viver o novo. Na Bíblia fala sobre isso também. Desapega do velho e se aposta ao novo. Agora você é uma nova criatura, principalmente se você está fazendo a jornada comigo agora 365. A gente teve um ciclo que falamos só sobre Jesus, para quem disse sim para Jesus. Então, se você já está enraizado em Cristo, você é uma nova criatura. A sua identidade está nele, não em ninguém ou qualquer outra coisa. Entende? Então, isso traz uma leveza tão bom, gente. Nossa, é muito, muito, muito bom. É uma paz que excede todo entendimento, que só Deus pode nos proporcionar, sabe? E é isso, daqui a pouco eu vou mostrar o meu estúdio pra vocês com a câmera virada pra frente, né? Pra vocês verem atualizações e a gente conversa mais um pouco. Ó, entrando assim, tá? Eu juntei as duas mesas. Eu não sei se vocês lembram no passado, mas esta mesa aqui ficava, eu acho que aqui de assim, ó, pra poder ser minha de maquiagem, né? Agora não, agora é uma mesa só para as três coisas. Então, essa parte aqui fica de maquiagem, ó. Tentei uma gavetinha aqui com as minhas maquiagens, com as coisinhas. Aqui fica a parte de semijoias. Aqui fica, né, a parte de estudo, criação. E aqui também fica os cadernos, a Bíblia. E aqui são lembretes diários, por exemplo, dessa semana, ó, técnica do modo foco absoluto. E aqui eu deixo só o que é o foco da vez, sabe? Porque antes ficava tudo aqui no meu mural. E tudo que eu tô falando pra vocês que eu mudei, eu vou mostrar o antes pra vocês. Ó, essa câmera eu não vou vender, que essa câmera eu uso pra gravar vídeo ainda. O que eu vou vender é uma outra que eu tenho. As luzes fica aqui no cantinho. O mural, gente, tem muita tralha também, ó. E aí eu deixei só o essencial. E a estante, que eu mostrei pra vocês, que tá a coisa mais linda, né? Tipo, bem, bem, bem minimalista. Ó, vou me afastar pra vocês verem o antes e o depois. Eu vou deixar do lado aqui o antes e o depois, pra vocês comparar. Aí planta. E aqui fica mais para mais um cenário. Então eu tenho esse cenário e esse praticamente, né? Quer ver? Esse ângulo aqui pega a estante e esse fundinho aqui também. Esse ângulo aqui, ó. Certo? E aí eu posso pegar só esse ângulo aqui também. Só a cadeira e a plantinha ali. Então eu tenho 1, 2 e 3 ângulos.
Eu tô querendo fazer fotos desses ângulos pra vocês verem. E eu tô querendo até postar no Pinterest, que eu tô adorando postar lá também, sabe? Tá sendo uma das ferramentas que eu mais... Ó, o Billy. Que eu mais tô gostando de compartilhar. Aqui no YouTube, Pinterest e o Instagram, que eu só uso pra trabalho mesmo, digamos assim. Gente, eu vou comer da torta. Torta, eu vou fazer panqueca pra mim, pro meu filho. E depois a gente volta pra conversar mais. Ai, quem faz um tempão que não aparece nos vlogs. Já tá com 10 anos já, né, menininho? Vai fazer um rostinho? O que você vai fazer na panqueca? O que é dessa vez que você vai desenhar? Nossa, pega um zóio. Não consigo identificar. Fala pra mamãe. É o Sonic. Sonic? Nossa, não tá dando pra ver, não. Eu nem lembro quando foi a última vez que o Gustavo apareceu nesses vlogs. Agora eu vou apoiar vocês aqui pra gente bater um papo agora sobre um outro assunto. Eu falei aqui com vocês sobre minha trajetória, né? Sobre minha jornada aqui no YouTube, no Instagram. Que é uma pergunta que eu fiz também. Por que continuar se as visualizações estão tão baixas? Porque igual eu expliquei pra vocês, gente, quando o algoritmos, né? Tanto aqui do Instagram, tanto quanto aqui do YouTube, quanto lá no Instagram, ele funciona assim. Quanto melhor você é nichado naquele assunto, melhor o algoritmo entende do que você fala e consegue enviar para as pessoas certas. Isso não tem como, é inegociável, não tem como tirar o algoritmo da jogada dos criadores de conteúdo. Acontece, faz parte dessa jornada aí do criador, faz parte das redes sociais. É assim que funciona. E uma coisa que eu aprendi estudando sobre campo missionário é que muitas vezes, a gente tem que se adaptar à cultura local. Por exemplo, aqui no YouTube tem uma cultura, no Instagram tem uma cultura, né? Falando sobre criação de conteúdo. Os lugares, as estações, as épocas, né, dos anos, vocês veem aí quando vocês vão ler a Bíblia. Jesus, nas parábolas, ele usava termos e situações do cotidiano daquelas pessoas, daquela época, para exemplificar. Então, a gente precisa ser muito condizente, a gente precisa ser, como se diz a palavra, tem que ter sabedoria para engolir o ego, o orgulho, porque muitas vezes, gente, eu me percebi que eu fui muito também relutante com muitas coisas em relação às redes sociais, né, em relação à criação de conteúdo. Deus tem me trazido muito sobre humildade. E quando você anda com Deus, você já não anda mais de acordo com o mundo, né? Você não se amolda ao padrão desse mundo, né? Você se renova através da escritura, através da palavra, né? Que é nosso manual de vida. Então, o cristão, ele não anda mais conforme as regras que o mundo coloca. Ele anda conforme isso aqui. Então, se aqui, no manual da vida do nosso cristão, né? De nosso cristão, fala aí de pregar o evangelho, eu quero ser uma cristã obediente, então eu vou pregar o evangelho. Independente se o algoritmo vai entregar ou não. Porque eu acredito e confio no algoritmo de Deus. Eu não vivo nas estatísticas, eu vivo na provisão de Deus, porque eu dependo dele, não do algoritmo, não de qualquer outra circunstância. Então eu acredito também que há um tempo para todas as coisas e Deus sabe. E é uma coisa que eu pedi para ele também. Falei, Deus, não me deixa crescer enquanto não estiver alinhado no lugar certo. Enquanto meu coração não estiver alinhado no lugar certo. Enquanto eu ainda estiver pensando muito em números e em mim e não nas pessoas em si, porque por mais que a gente muitas vezes tenha a vontade genuína e verdadeira de querer transformar vidas, de querer fazer isso para ajudar outras pessoas, lá no fundo, do fundo, tem o ego. Lá no fundo, se você cafucar, você vai ver que é porque você também quer te enaltecer e não enaltecer a Deus. É para tua glória, não da glória dele. E também tem casos, gente, que Deus não nos deixa crescer, não nos deixa que algo que a gente quer muito aconteça, porque ele sabe o futuro, né? Então ele sabe que se ele te dá aquilo que você acha que é o ideal para você, naquele momento que você não está preparada para receber, vai acontecer de você não lidar bem com a bênção, né? Com aquela situação, com aquele fato que você quer. Por exemplo, sobre a criação de conteúdo, sobre visualizações. Suponhando que tivesse acontecido igual aconteceu um tempo atrás, que eu viralizei e aí eu ganhei um monte de seguidor de uma vez. Se esse continuasse sendo o padrão, possivelmente
eu teria perdido a minha essência no meio do processo. Possivelmente eu não teria tido os aprendizados que eu tive durante esse processo. Com certeza também eu me desviaria do verdadeiro propósito. Eu não entenderia qual era o meu propósito. Eu continuaria trabalhando por likes e visualizações e não por verdadeiro propósito, sabe? Então, quando a gente não está enraizado em Cristo, a gente se amolda ao padrão do mundo e não ao de Deus, sabe? Então, por que eu continuo? Porque eu tenho um chamado. Quando Deus fala para mim, Suzy, para, eu paro. Enquanto Deus está falando, vai, eu vou. E como que você sabe? Suzy, como que eu sei? Você fala tanto sobre o que você ouviu, a voz de Deus, como que você sabe quando é Ele falando? Intimidade. Como é que você constrói intimidade? Leitura da palavra. Tudo que você precisa está aqui. Jejum, oração. Eu não fazia jejum, eu passei a fazer por quê? Porque o jejum, gente, ele faz você abdicar da tua carne. Por exemplo, eu não posso fazer jejum de refeição completa por conta do meu problema de saúde. Então eu só posso fazer jejum tirando um alimento. E aí eu resolvi tirar o açúcar. Então eu sou muito formiguinha. A minha fraqueza da minha carne em relação à alimentação é o açúcar. Então, para mim, por mais que pode parecer fácil, não é. Eu conheço meu corpo, conheço meu organismo e conheço principalmente a minha saúde. Eu acredito, isso é a minha visão, que Deus não quer que você faça algum sacrifício para você ter uma bênção. Sabe assim? Tipo, não, eu vou fazer isso aqui para Deus me dar tal coisa. Isso não funciona com Deus. O propósito de jejum tem que estar muito bem alinhado. E qual que é o propósito de jejum? É você ter relacionamento com Deus, é você abdicar da tua carne. Você conseguir dizer não para a sua carne e sim para o espírito. Você consegue se alimentar mais do seu espírito quando a sua carne está mais fraca, digamos assim. Quando a sua carne está mais fraca, digamos assim, não no sentido de fraca de pecado, mas fraca no sentido de sem alimento, sem o que alimenta o teu pecado, entendeu? Então, quando você está fraca da alimentação do seu pecado, do que te alimenta, daquilo que te faz falta, a chance de você aumentar é maior o espírito. Por exemplo, vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Quando eu fui fazer jejum a primeira vez, foi super tranquilo. Eu não tive nada assim muito impactante. A primeira vez, foi mais uma avaliação também. Porque o que acontece? Eu queria ficar 4 horas sem comer, porque era o prazo que eu fui testando para ver o máximo que eu ficava. Então eu sei que se eu passar de 4 horas, eu passo mal. Isso sem ou não com propósito de jejum. Eu passo mal no meu natural. Eu preciso comer de 3 em 3 horas. Meia hora depois das 3 horas, eu começo a já sentir uns sintomas bem fracos, mas eu consigo aguentar. E 4 horas, se eu ficar 4 horas sem comer, eu tenho realmente uma sensação de desmaio. Eu fico muito fraca, me dá vertigem, eu realmente passo mal. Então, meu máximo de tempo que eu consigo e posso ficar em jejum, digamos assim, é de 4 horas. Eu consigo fazer de 12 também, mas contando as 8 horas de sono, 8, 9 horas de sono. Se for contar 12 horas em seguida acordada, eu não consigo. Só que isso também não é jejum, né? Enfim, você tem que fazer uma avaliação aí do seu corpo, buscar seu médico também. Então, no meu caso, eu fiz de 4 horas de jejum. Aí teve um dia específico que deu 2 horas e meia, e eu tava aqui frenética, aqui na leitura da Bíblia, muito concentrada. Porque, eu tenho outro detalhe, tá? Nesse tempo que você vai estar fazendo jejum de comida, você vai estar se alimentando da palavra, tá? Aí você vai fazer uma troca. Porque aqui também, gente, Jesus fala que ele é o pão da vida, tá? Então, aqui também é um alimento. É um alimento espiritual, mas é um alimento. Então, eu tava aqui frenética, aqui, toda concentrada, e deu 3 horas e meia que eu tinha comido. Começou aqui. Aí eu já percebi que era um ataque espiritual. Porque começou aqui, ó, na mente. Nossa, 3 horas e meia sem comer. Então, geralmente 3 horas e meia que você tá sem comer, você já começa a sentir fraqueza. Aí começou a sentir a fraqueza. E aí, aqui começou a vir a ansiedade. Nossa, depois da fraqueza vem transpiração de mão. Então, vinha aqui primeiro, depois vinha o estado físico. Ou seja, era uma batalha aqui para me desvincular, para me perder a atenção daqui. E aí eu peguei, encerrei a leitura, encerrei o jejum com Deus. Falei, Deus, me perdoa, mas dessa vez eu não vou conseguir por 4 horas. E fui correndo na cozinha pegar alguma coisa para comer. Na hora que eu fui pegar, eu peguei um pote de batata palha, que era coisa salgada, né, que ia me ajudar a subir minha pressão mais rápido. E minha glicose também, né? Na hora que eu peguei, assim, o pote
para comer, o Espírito Santo falou pra mim assim, você não vai me consultar? Porque o que acontece, gente? A gente tem que estar sempre consultando o que vem daqui, se é o Espírito Santo ou o Espírito maligno, ou só a voz da nossa cabeça mesmo. O que acontece? Muitas vezes, principalmente em batalhas espirituais, que é o jejum que você está fazendo, o inimigo que vai te falar. Você vai achar que é você, vai achar que é o teu organismo, mas é só uma batalha da mente. E aí eu fui confirmar. E não era o Espírito Santo, gente. Sabe como é que vocês fazem para confirmar? Você faz assim. Você vai perguntar, mentalmente, tá? Jesus Cristo é o Senhor e Salvador? Primeira pergunta que você pode falar. Se vir uma resposta de sim, entusiasmado, é porque é. Isso é bíblico, tá? Pode pesquisar, isso é bíblico. Não é coisa da minha cabeça, não, que eu inventei, não. Aí, se dizer sim, é porque é o Espírito Santo. Se dizer não ou em silêncio, é porque não é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele sempre vai confirmar, porque ele é o Espírito de Deus. Então, ele nunca vai negar Jesus. Quem nega Jesus é o outro lado. Né? Quem nega a verdade que Jesus é o nosso Senhor e Salvador é o outro lado. Aí, outra pergunta que você pode fazer. Jesus veio em carne e osso, né? Deus veio em carne e osso. Jamais o outro lado vai confirmar também. Ele não confirma. Ele vai dizer não ou em silêncio. Mas se dizer um sim, bem entusiasmado e convicto, é porque é o Espírito Santo. Então você pode estar fazendo esse teste. E aí eu fiz o teste e não teve resposta. E aí eu voltei aqui. E fui indo, gente. Aí eu voltei aqui, continuei concentrada. E fiquei às 4 horas certinho. Quando deu as 4 horas certinho, que eu tinha finalizado minha leitura, e eu tava em paz, porque eu tinha conseguido finalizar, não teve sintoma nenhum. Nenhum. Aí eu fiz a confirmação. Confirmei de novo. Aí veio sim. Sim, pode comer, tá tudo certo. É o Espírito Santo mesmo que tá falando. Então, assim, vocês vão ter que ter essa intimidade, vocês vão entender também, ao longo do processo, quando é Deus falando e quando não é. E sempre peça a confirmação. Na dúvida, peça uma confirmação. É o que eu ando fazendo, sabe? E se não tiver aqui, se não tiver coisas conectadas com a Bíblia, você pode ter certeza que é o outro lado, ou é a voz da sua cabeça. Por exemplo, se o propósito principal de todo ser humano é servir, você não precisa ficar procurando um propósito específico para sua vida. Você simplesmente serve a Deus no seu dia a dia, no seu cotidiano. Não precisa ficar esperando algo extraordinário de Deus para sua vida, para você viver segundo a Bíblia. É o propósito de todo cristão seguir segundo a Bíblia, entende? Você viver uma vida de Cristo, inspirada na vida de Cristo. É claro, a gente não vai ser perfeito como Ele, nós somos pecadores, nós erramos, nós falhamos. Perfeito só Cristo. Mas nós buscamos a nossa santificação através do meio da palavra, através de rendição, de se entregar verdadeiramente para Ele, de criar um relacionamento com Ele. Essa é a forma de você se fortalecer e ter um crescimento espiritual. É se relacionando com Ele dia após dia. Lembra do maná? Não sei se vocês estudaram ou leram, né? Lá em... acho que é Êxodo... eu não vou lembrar certinho onde está na Bíblia, tá? Mas quando acontece os 40 anos no deserto, quando o pessoal que foi liberto do Egito, que está em processo da terra prometida, eles ficam 40 anos nesse deserto. Lá, Deus fornece para eles comer o maná. E o maná, gente, era diário. Não dava para você pegar o maná e guardar o maná. Só que se você guardasse o maná, ele apodrecia. Então, aquilo lá era um propósito que Deus tinha para ensinar eles a confiar em Deus diariamente. E nosso relacionamento com Deus é como se fosse o maná. É como se fosse o pão de cada dia. O pão de cada dia que tem no Pai Nosso não é só o pão de comer. Dai-nos o pão de cada dia. É o pão da palavra. Jesus também é o pão da vida. Então, assim, na jornada 365, que eu tô fazendo aqui com vocês, que a gente já tá indo pro ciclo 5. No ciclo 5, a gente vai falar sobre rotina, né, de dedicação, tempo com Deus. A gente vai falar, deixa eu ver aqui pra mim não esquecer. Vai ser muito bom pra vocês, caso tiver interesse, em fortalecer isso em vocês. E aí eu pretendo até fazer vlogs, mostrar como que eu faço. Não só vir com o vídeo falando sobre, mas mostrando também. Ai, gente, deixa eu contar pra vocês. Eu tava revendo vlogs meus anteriores do desafio Jornada de Evolução. E eu tinha um sonho nesse desafio que eu nunca tinha conseguido cumprir. Até quase um mês atrás. Não sei se vocês lembram, quando vocês... eu não sei quem acompanhou a jornada no desafio.
Jornada de Evolução Diária, eu gravava vlogs com vocês e cada dia tinha um tema e eu tinha metas pra cumprir. E aí, gente, tinha uma meta que eu queria muito cumprir, que é acordar às 6 horas da manhã todos os dias. Eu consegui cumprir, mas sabe como? Eu vou contar pra vocês, espera aí. Ó, rotina de devocional, oração, leitura e frutos. Então a gente vai falar sobre esses temas, que é busca pela disciplina espiritual. E aí a gente vai conversar muito sobre isso. E aí eu vou trazer várias outras dicas pra vocês, pra quem quiser, tiver interesse em ter esse crescimento espiritual. Sabe como eu consegui acordar às 6 horas da manhã? Porque meu filho mudou de horário. Olha a intimidade com Deus, como que é. Eu cheguei um dia que eu fui buscar o Gustavo na escola e no caminho da busca, tava atravessando a rua, eu lembro certinho como é que foi, detalhes. Eu tava atravessando a rua, assim, muito decepcionada com a minha disciplina de acordar cedo. Eu não conseguia manter regradinho. E aí eu tinha desistido. Eu falei, Deus, é o seguinte, eu vou desistir de acordar cedo. Vou continuar na minha rotina aqui mesmo, acordando 9, 10 horas da manhã. Era o horário que eu conseguia acordar todos os dias, porque eu ia dormir muito tarde. Eu ficava esperando meu marido chegar, meu marido chega por volta da 1h30, 2 horas. Então eu esperava meu marido chegar pra me dormir. E aí eu falei pra ele, ó, Deus, é o seguinte, eu vou desistir dessa ideia aí de acordar às 6 horas da manhã, e se for da tua vontade que eu acorde às 6 horas da manhã, o senhor dá um jeito aí, porque me mostra. Gente, passou uma semana, veio um bilhetinho da escola do meu filho falando, seguinte, o pessoal do quarto ano todinho vai passar pro quinto ano de manhã. Deus, é isso então, né? É isso aí. Pronto, acabou o problema, gente. Desde quando meu filho mudou de horário, acabou. Não tem desculpa. Eu acordo todo dia, sem despertador. 6 horas da manhã. Hoje eu acordei 6h11, pra ser bem exata. Assim, automático. E eu desliguei só pra testar se meu corpo estaria acostumado já. E tá. Por quê? Porque eu consigo dormir no horário certo também. E aí eu vou mostrar pra vocês também como que tá a minha rotina da noite, como que eu tô fazendo a minha higiene do sono. Então, se vocês quiserem acompanhar, eu vou ficar muito feliz com o ciclo 5, né, da nossa jornada, que aí eu vou mesclar vídeo e mais vlogs. Que deu saudade de voltar a gravar vlog, porque eu não quero só falar, eu quero também mostrar como que eu tô fazendo do lado daqui. Então, se você tem interesse em acompanhar, vem comigo, continua nessa jornada. Esse canal é pra isso. Sempre foi pra isso. Desde que eu comecei, né, que eu contei toda a minha trajetória pra vocês. Ela me acompanha, a minha trajetória, a minha jornada. Então é sobre jornada esse canal. Não tem como fugir do tema. Esse é o principal, na verdade, é Cristo, né? Jesus é o centro desse canal, gente. Não adianta que você... Sempre eu vou falar dele por aqui. Então, se você não é cristã e não gosta desses assuntos, ou você não é cristã, mas você tem abertura para ouvir sobre esse assunto, seja bem-vindo. Caso não for, você quiser ficar e quem sabe se converter no meio do caminho, seja bem-vindo também. Mas eu quero deixar bem claro que Jesus é o centro desse canal. Então aqui a gente fala sobre desenvolvimento pessoal e crescimento espiritual. Então, se você tiver paciência de voltar nos vídeos anteriores, vocês vão ver o tanto que eu já evoluí em vários aspectos. Eu já consegui evoluir na minha comunicação, na minha vestimenta, na minha imagem, em vários aspectos. E é muita coisa que eu precisei arquivar. Gente, eu esqueci de contar pra vocês. Eu quase perdi meu canal também. Lembra? Eu falei pra vocês, ó, eu tinha 9 anos de história no Instagram. E aí, eu pensei assim, pronto, agora eu vou perder também 3 anos de canal. Talvez Deus queira que eu feche tudo. Porque o que aconteceu foi o seguinte, eu tô com 2 canais no YouTube. Um para criação de conteúdo, igual pra vocês, o algoritmo é importante nichar, né? Como aqui eu consigo manter essa linha de base, né, de um tema específico, que é desenvolvimento pessoal e crescimento espiritual, dá pra continuar aqui tranquilo e aí eu vou avaliando, né, quais temas que vão dando melhor. Mas como eu disse pra vocês, eu não tô aqui definitivamente por likes e visualizações, eu tô aqui por um chamado de Deus. Mas o outro canal que eu criei é específico para minha criação de conteúdo do meu curso, né, Criar com Alma. Então eu criei aquele outro canal, faz pouco tempo também, e eu tava mal alimentando ele, porque, igual eu falei pra vocês, eu tava meio perdida nesse processo aqui que eu ia fazer da minha vida. E aí eu pensei assim, quer saber, não dá pra ficar alimentando 2 contas não. Já que eu tô com uma conta no Instagram, eu vou ter uma conta só no YouTube. E resolvi pagar a outra. Quando eu fui pagar a outra, esta conta aqui tá vinculada com a outra. E aí o que aconteceu? Esse canal também foi apagado, junto. Minha nossa, gente do céu, eu gelei. Falei, pronto, perdi tudo. Aí eu tava preocupado com o quê? Com a Jornada 365. Porque tem um planner aqui com os vídeos linkados. E aí a minha preocupação foi essa. Porque, sinceramente, gente, se tivesse acontecido realmente apagado o canal, eu não estaria nem aí. Começa um novo do zero, não tem importância. Só que tinha a jornada inteira no 365 que eu criei, né?
E aí eu não queria perder. Falei, gente, não, mas isso aqui é meu ministério, eu não posso perder isso aqui. E aí acabou que eu consegui recuperar a conta. Só que eu não consegui deixar todos os vídeos que estavam privados de novo. Eu não tive paciência, porque tinha que fazer manualmente. E aí eu deixei só alguns. E aí, tipo assim, tem bem menos conteúdo. Na época eu acho que tinha... Ai, gente, eu acho que eu tinha mais de 300 vídeos no meu YouTube. Agora tem 100 e pouco, por aí. Tinha uns 300 vídeos no meu canal, agora tem 100 e pouco. Deixa eu confirmar aqui. Então, assim, quase perdi, mas não perdi. Agora tem 216 vídeos no meu canal. Tinha bem mais que isso. Acho que tinha mais de 300. Porque são 3 anos e eu tinha uma época que eu gravava vídeo todos os dias. Então, acumulou muito conteúdo. Eu falei demais, a gente se vê nos próximos vídeos, nos próximos conteúdos, tá bom? O vídeo vai ficar longo, mas eu tenho certeza que vai ser edificante. Um beijo, fique com Deus, até o próximo.